Olá, eu sou o Luiz Fernando e vou estar falando um pouco sobre o DocumentoDB. Logo na sequência, o Vitor mostrará um pouco da parte prática. O DocumentoDB é um serviço de banco de dados no SQL do tipo Banco de Dados de Documentos, lançado em janeiro de 2019 pela Amazon Web Services, em resposta à demanda por um serviço de banco de dados de documentos compatível com o MongoDB na plataforma da AWS. É um serviço de banco de dados rápido, confiável e totalmente gerenciado, onde facilita a configuração, a operação e o dimensionamento de banco de dados compatíveis com MongoDB na nuvem. As vantagens do DocumentoDB incluem uma série de benefícios que o tornam uma escolha atraente para organizações que buscam um banco de dados de documentos compatível com MongoDB, fornecido como um serviço gerenciado pela AWS. Podemos citar algumas das principais vantagens como: é compatível com API, drivers e ferramentas do MongoDB. Isso significa que os desenvolvedores podem migrar facilmente seus aplicativos existentes do MongoDB sem a necessidade de fazer grandes alterações no código. É altamente escalável e pode lidar com cargas de trabalho em crescimento sem a necessidade de intervenção manual. Ele pode dimensionar automaticamente, distribuindo os dados e as operações de forma eficiente. Oferece replicação síncrona, garantindo alta disponibilidade e durabilidade dos dados. Se ocorrer uma falha em uma zona de disponibilidade, o DocumentoDB continua funcionando sem interrupções. Como um serviço gerenciado, cuida da infraestrutura subjacente, como o provisionamento de hardware, configurações de software, backups e atualizações de segurança. Isso permite que os desenvolvedores se concentrem em suas aplicações em vez de preocupações operacionais. Oferece backups contínuos e restauração automatizada, permitindo a recuperação rápida em caso de falha de dados ou erros de usuário. Oferece recursos avançados de segurança, incluindo criptografia em repouso, controle de acesso, auditoria e monitoramento. Com suporte para indexação automática, oferece consultas de baixa latência e desempenho consistente, mesmo com cargas de trabalho intensivas. Apesar de suas muitas vantagens, o DocumentoDB também apresenta algumas desvantagens que devem ser consideradas ao avaliar sua adequação para um determinado caso de uso. Embora ofereça uma solução totalmente gerenciada, pode resultar em custos mais altos em comparação com outras opções de banco de dados, especialmente para cargas de trabalho muito intensivas. Ainda que compatível com a maioria das operações e recursos do MongoDB, pode ter algumas limitações, especialmente em relação a recursos específicos ou operações avançadas. A migração de aplicações existentes pode ser um processo complexo, especialmente para aplicações que dependem fortemente de recursos específicos do MongoDB. Como um serviço da AWS, está intimamente ligado à infraestrutura da AWS. Isso pode ser uma desvantagem para organizações que preferem uma solução mais independente de fornecedores, ou que desejam evitar a dependência exclusiva de um único provedor de nuvem. Dependendo da configuração e do tamanho do cluster do DocumentoDB, pode haver restrições de recursos, como limites de armazenamento, capacidades de computação ou taxa de transferência de rede. Embora ofereça compatibilidade com o MongoDB, ainda pode haver uma curva de aprendizado para os desenvolvedores que não estão familiarizados com a plataforma da AWS ou com os recursos específicos do DocumentoDB. O DocumentoDB pode ser utilizado em uma variedade de casos de uso, oferecendo uma solução escalável, altamente disponível e gerenciada para armazenamento e gerenciamento de dados de documentos. Podemos citar alguns exemplos de casos de uso, como: pode ser utilizado para armazenar dados de aplicativos web e móveis, como perfis de usuários, configurações personalizadas e registros de atividades. Ele oferece uma solução escalável e de baixa latência para aplicativos com grande volume de dados. Empresas que precisam analisar grandes volumes de dados de documentos podem utilizar como uma fonte de dados para análise.
Com suporte para indexação e consultas complexas, o DocumentoDB pode ser integrado a ferramentas de análise de dados para insights valiosos. Plataformas de gestão de conteúdo podem utilizar para armazenar e gerenciar conteúdo de forma eficiente. Isso inclui artigos, imagens, vídeos e outros tipos de conteúdo digital. Empresas de comércio eletrônico podem utilizar para armazenar catálogos de produtos, detalhes de inventários e informações de preços. Isso permite uma gestão eficiente de inventário e uma experiência de compra personalizada para os clientes. Dentre as várias empresas que utilizam o DocumentoDB, podemos citar algumas como Rapid, BBC, Freshworks, Capital One, Sportradar, Greenway, Samsung, Freshshop, Smartsheet, Dow Jones, DMM Games. Estas são apenas algumas entre tantas que utilizam o DocumentoDB. O DocumentoDB é compatível com os drivers do MongoDB, o que significa que pode usar drivers oficiais do MongoDB e executar operações de banco de dados, como inserção, consulta, atualização e exclusão de documentos, fazendo uso de várias linguagens de programação, incluindo C#, PHP, JavaScript, Java, Python, Ruby, Go, além de muitas outras. O DocumentoDB oferece suporte aos tipos de dados geralmente usados em banco de dados de documentos. Podemos listar alguns dos principais tipos de dados suportados, como strings, números, booleanos, matrizes, objetos, datas, identificador único de documento, que normalmente é gerado de forma automática, também suporta nulos, dados binários, entre outros que podem ser facilmente encontrados na documentação do DocumentoDB. Agora, vamos para a prática. Boa noite a todos, meu nome é Vitor e hoje eu venho apresentar como configurar o DocumentoDB, o banco não relacional da AWS. Bom, para isso eu vou seguir o passo a passo do guia de desenvolvedor e, em primeiro lugar, nós precisamos criar um ambiente AWS na Cloud9. A gente clica em criar ambiente. O nome do ambiente eu vou colocar como IFSP Document DB Cloud 9. Aqui parecido com o que já está no exemplo. Em descrição eu vou colocar a porta que a gente vai estar utilizando mais para frente, que é a 27017. E as demais configurações eu vou deixar por padrão. Esse processo pode levar alguns minutos, então eu vou pausar o vídeo por aqui. Bom, com a conclusão da primeira etapa, onde criamos o ambiente da Cloud9, damos sequência à etapa 2, onde criamos um grupo de segurança. Aqui na documentação, a gente já tem o link, em que direciona para essa página de configuração. Nós vamos até a opção de grupos de segurança e selecionamos para criar um novo grupo de segurança. Aqui a gente pode colocar parecido com o que tem na doc. Então a gente pode colocar demo ifsp doc db. Aqui em descrição eu vou colocar a porta que a gente vai estar usando. O VPC ele fica esse que está por padrão. A gente configura a regra de entrada, TCP personalizada, porta 27017. Aqui na origem a gente pega um ambiente que já tinha sido criado automaticamente, que esse é da AWS Cloud9 e IFSP DocumentoDB. Aqui em descrição a gente pode colocar MongoDB Access for
Cloud9. E a gente pode clicar aqui em criar esse grupo de segurança. Na terceira etapa nós vamos criar um cluster do Amazon Documento DB. E para isso a gente vem em pesquisa e procura por Document DB. A gente clica para abrir em outra aba. E aqui no Amazon Documento DB a gente tem a opção de estar criando um novo cluster. Aqui a gente pode deixar por padrão, né, o tipo de cluster como um cluster baseado em instância. Nas configurações a gente só precisa se atentar aqui à classe da instância, porque tem que selecionar a opção de qualificado para avaliação gratuita. E no número de instâncias eu vou colocar 1, como é um banco apenas para teste. A gente precisa também definir uma senha e um usuário. De preferência uma senha com caracteres especiais, com letras, números e não de 1 a 8 como eu acabei de colocar aqui. A gente habilita, né, as configurações avançadas e aqui a gente seleciona o grupo de segurança que a gente criou anteriormente, que é o demo IFSP DocDB. As demais opções a gente pode deixar como está e a gente pode seguir criando esse cluster. A criação ela leva um tempo para inicializar, então eu vou pausar o vídeo por aqui. Bom pessoal, quando eu cheguei na etapa 4, onde a gente faz a instalação do MongoDB, eu me deparei com um problema. Basicamente a versão do Linux que a gente instalou aqui no ambiente da Cloud9, ele não é compatível com os comandos de instalação do Mongo Shell. Então para estar corrigindo isso, a gente vai ter que estar criando um novo ambiente. Vou até colocar as configurações muito parecidas com o que a gente já tinha feito anteriormente. Só que em vez de selecionar a plataforma onde ele, como padrão, define Amazon Linux 2023, a gente vai colocar o Amazon Linux 2. Essa informação a gente não tem na documentação, qual que é a versão que eles recomendam, né, para estar fazendo essa configuração. Então demandou um pouco de tempo para eu estar descobrindo que era esse o motivo. Eu vou colocar para criar um novo ambiente na Cloud9 para a gente, e assim que terminar o processo de configuração aqui do serviço, eu retomo essa etapa com a instalação do Mongo Shell. O ambiente ele já terminou de ser configurado, então a gente vai dar andamento aqui com a configuração direto pelo prompt de comando. A gente seleciona esse comando, cola, dá um Enter, retorna um status de OK, e a gente segue com o comando para a instalação do Mongo Shell. Aparentemente tudo certinho, e agora a gente pode dar andamento na quinta etapa, que é onde a gente conecta o cluster do Amazon Documento DB. Antes da gente ir para a quinta etapa, eu queria estar mostrando para vocês o erro que eu tive quando eu tentei rodar os comandos de instalação e de configuração do Mongo no shell do ambiente em que a gente configurou com a versão mais atual do Linux, né? Que era a versão que estava sendo recomendada aqui no ambiente da Cloud9. Basicamente eu copiei os comandos, né, como eu fiz agora há pouco e deu tudo certo, só que na hora da instalação do Mongo Shell, a gente teve um problema. Eu até cheguei a procurar na internet alguma coisa relacionada a isso, mas não encontrei. Então a solução acabou por ser de configurar um novo ambiente com a versão anterior, né, que é a do Linux 2. Agora que a gente configurou o ambiente corretamente, a gente pode ir para o nosso cluster que a gente criou, do DocumentDB. Aqui a gente tem listado, né, o nosso banco. A gente pode selecionar ele e aqui a gente precisa estar rodando alguns comandos para certificado da autoridade. Daí também tem para conectar ao cluster, e são esses comandos que eu vou estar rodando aqui para a gente estar configurando o ambiente. Vamos seguir com esse passo a passo. Vamos seguir com a parte de conexão.
Aqui a gente precisa estar trocando a senha para a senha que a gente selecionou quando configurou o ambiente. E a última etapa é conectar-se a esse cluster com o aplicativo. Beleza. Todo esse passo a passo a gente tem aqui na documentação. Então, só seguir que dá tudo certo. Vamos copiar o último comando. Pode ver que deu tudo como Done. E agora a gente parte para a última etapa, em que é a inserção dos comandos, né? Para a gente adicionar uma nova coleção e tudo mais. Agora aqui na última etapa a gente vai estar rodando, né, os comandos para fazer a inserção e a consulta dos dados. Os comandos eles são praticamente os mesmos do MongoDB por causa da integração, né, que existe entre eles aqui na plataforma. Eu não tinha reparado, mas antes não tinha funcionado a minha conexão no vídeo anterior, então eu vou repetir o passo a passo aqui. Aqui a gente pode colocar o password tanto direto, onde dá a opção para substituir pela senha, como a gente pode não informar a senha aqui e ele pede o password igual quando a gente precisa colocar a senha no terminal, onde não consegue visualizar. Até posso rodar aqui, né? Ele pede a senha dessa forma. Aqui a gente já acessou o Mongo e a gente pode estar executando esses comandos aqui na documentação para testar. Permitir. Aqui. Beleza. Aí a gente pode fazer uma consulta. A gente pode copiar esse comandinho aqui também. Insert many. Muito prático. A configuração, para quem faz a primeira vez, ela é um pouco complexa, mas conforme você olha a documentação, pesquisa na internet, ela começa a ficar um pouco mais simples. Vamos fazer um find aqui direto pelo nome. E aqui a gente tem a facilidade, né, que o Mongo traz pra gente para fazer tanto a inserção de dados, a consulta. Aqui, olha que legal, aqui na própria documentação ele dá várias opções de código que a gente pode fazer, né? E é isso, pessoal, aqui a gente fez um passo a passo de como está configurando o documento DB, né? O banco de dados não relacional da AWS. Obrigado aí pela atenção.